O Brasil está entregue ao crime organizado, seja o dos corruptos em Brasília, seja o crime organizado das ruas das nossas cidades. E eu vou provar isso agora para você. Senta aí para você não cair com o que eu vou te falar agora. Fica aqui comigo, porque o que eu vou te contar agora é revoltante, é um escárnio, é um tapa na nossa cara, é uma cusparada nos nossos rostos, é uma gargalhada do sistema de deboche contra os cidadãos que cumprem as leis e pagam os seus impostos. Vejam o que aconteceu. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, aquele lá, mais conhecido como amigo do amigo de meu pai, ou internacionalmente conhecido como The Friend of My Father's Friend, como foi noticiado internacionalmente, assim que ele era chamado nos e-mails ao Odebrecht, ele mandou soltar hoje o Elvis Riola de Andrade, ex-diretor das Gaviões da Fiel e ligado ao PCC, conhecido como cantor, mas não era qualquer cantor, era o cantor do PCC. Você vai ficar pasmo com a justificativa inacreditável do Toffoli para soltar esse investigado. Acompanhe aqui comigo. O tal do cantor do PCC, gente, para vocês terem uma ideia de quem que é a figura, foi condenado em 2 instâncias na Justiça de São Paulo pelo homicídio, assassinato de um agente penitenciário em Presidente Bernardes, interior de São Paulo, em 2009. De acordo com a sentença, o crime teria sido cometido por ele a mando de lideranças do PCC, às quais ele estava subordinado. O cantor do PCC foi preso preventivamente em 2010. Ficou 11 anos em prisão preventiva. E aí o Supremo criticava as prisões preventivas da Lava Jato, porque as únicas que incomodavam eles eram as prisões preventivas dos corruptos. Aí vejam só como é disfuncional, incompetente e ineficiente a nossa justiça, que é a mais cara do mundo. Ele ficou preso preventivamente, e eu não estou brincando, não é modo de dizer, é a mais cara do mundo, consome 1,5% do PIB. Estou falando aqui de 150 bilhões de reais por ano. A média do OCDE é 0,5% do PIB dos outros países. A nossa é a mais cara do mundo. E aí, esse cidadão, ele ficou preso preventivamente por 11 anos, mas foi colocado em liberdade em 2021. Logo quando? Logo depois de ele ter sido condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena de 15 anos de prisão. Ou seja, logo depois de ele ser condenado, aí o criminoso foi solto pela justiça. Olhem que coisa mais disfuncional. Como que você explica isso para um gringo? A justiça entendeu que ele já tinha ficado preso 11 anos e por isso já tinha cumprido a maior parte da pena e por isso poderia responder ao resto do processo em liberdade. O STJ concordou com esse entendimento. E aí o que foi que aconteceu? O cantor do PCC foi pego tentando entrar na Bolívia, país exportador de drogas, em abril desse ano. Só que ao fazer isso, ele estava descumprindo as medidas cautelares impostas pela justiça, porque dentre as medidas estava a entrega dos passaportes. E aí ele acabou sendo barrado pelas autoridades bolivianas, retornou ao Brasil e desapareceu. Mas ele acabou sendo localizado na Argentina. E aí já tinha uma nova ordem de prisão contra ele emitida pelo STJ e as autoridades argentinas prenderam ele agora em agosto. Só que, diante dessa nova prisão, a defesa do cantor do PCC entrou com um habeas corpus sigiloso no Supremo que caiu na relatoria dele, o amigo do amigo de meu pai, Dias Toffoli. E o que foi que o ministro fez? O Toffoli entendeu diferente do STJ e disse o seguinte, ele disse, e você não vai acreditar, Toffoli disse que o STJ só havia determinado a entrega do passaporte e não proibido o cantor do PCC de sair do Brasil. Gente, então, como que é permitido entrar na Argentina e na Bolívia se ele tinha mandado, o tribunal, a justiça tinha mandado entregar o passaporte? Aí olha o raciocínio do Toffoli. Ah, como é possível entrar na Argentina, na Bolívia só com RG por conta do acordo do Mercosul? Aí o Toffoli entendeu que ele não descumpriu nenhuma medida cautelar. Agora me diga isso. Isso é ou não é para deixar qualquer brasileiro revoltado? Toffoli está chamando todos nós de trouxas, de burros, de imbecis. Aparentemente, para o ministro Dias Toffoli, o STJ só queria o passaporte do cantor do tráfico, só para conferir quantos países que o cantor tinha visitado. Só pode ser isso. Eu acho que os ministros do STJ estavam com muito tempo livre, sem muito ter o que fazer, e aí eles queriam ver quantos carimbos coloridos tinha lá no passaporte do cantor do PCC. Isso é um escárnio. É claro que a ordem de apreensão de passaporte era uma ordem para que o cara não saísse do país.
Aí o cara é pego lá entrando na Bolívia, país exportador de cocaína, some no Brasil, é preso na Argentina e agora é liberado pela nossa justiça, que mais uma vez é um pudo com o PCC, é um pudo com o crime organizado. E aí, pessoal, não esqueçam o seguinte, enquanto o Toffoli manda soltar um investigado ligado ao PCC por uma tecnicalidade, por uma interpretação favorável ao membro do PCC, a Débora Rodrigues, que escreveu simplesmente perdeu o mané com batom numa estátua no Supremo, segue presa há mais de um ano de maneira ilegal, em desrespeito ao entendimento do próprio Supremo, de que presas com filhos pequenos devem responder em liberdade ou prisão domiciliar. Para o Supremo, quem merece a liberdade é o cara do PCC e não é a manifestante do 8 de janeiro. Mãe de crianças que, segundo a sua própria jurisprudência, devia estar solta. Tudo isso com o aval e com a complacência da PGR e da grande mídia, que fecha os olhos para as injustiças supremas. Essa justiça nossa, essa injustiça nossa, ela é um Doberman com os manifestantes do 8 de janeiro. E é um poodle com o PCC. Ela é um pitbull com os tuiteiros. E é um chihuahua com os corruptos, com os grandes corruptos, que segundo o indiciamento da Polícia Federal receberam 20 milhões de reais e o caso está lá se arrastando há anos, anos e anos, sem nada acontecer. Mas aí para os manifestantes do 8 de janeiro, aí toda a prioridade é dada. Aí para os tuiteiros, a polícia para de investigar traficantes internacionais de droga, pedófilos que usam a internet, e aí a polícia vai olhar quem estava tuitando. Que coisa grave! Deve ser uma prioridade, acima do crime organizado, investigar os tuiteiros. O Brasil está entregue ao crime organizado de elite e também ao crime organizado de rua. A nossa justiça, na cúpula da nossa justiça, é uma absoluta vergonha. Deixa a sua indignação aqui nos comentários. Eu quero ouvir o que está no teu coração quando você ouve isso. Porque no meu está pura indignação.